Primeiramente, boa tarde a todos. Eu sou o Caio e eu vou falar um pouco sobre o meu projeto de TCC. Mas por enquanto ele tá no estágio de já com uma proposta bem definida, que é um microfone como dispositivo biomédico para o iBlute. Então, o iBlute, né? O iBlute é um jogo sério para reabilitação respiratória. Você, o jogador, controla o golfinho Blue em uma viagem pelas fases do jogo. As regras você tem que capturar os alvos verdes e desviar dos obstáculos. E você controla ele usando a inspiração, né? A inspiração você sobe e a expiração você desce. Tá. Os dispositivos que agora a gente tem mais outros dois, acho que a Cinta também. Tem o Ptaco e o Mano. Eu acredito que os dois eles trabalham com a variação de pressão. Aí você consegue achar o fluxo, né? O problema deles, por enquanto, né, que a gente acha, primeiro é a obtenção dos componentes para você fazer a montagem. Tem que ficar achando os componentes pode ser desincentivador para quem for usar o jogo em uma reabilitação, né? Mandar lá o funcionário fisioterapeuta ficar comprando componente e aí você tem que fazer a montagem ainda, que precisa de uma pistola de cola quente e uma furadeira. Aí depois você vai precisar configurar o Arduino ainda. E o principal desses problemas é o custo com o filtro. Essa pesquisa eu fiz hoje, nesse site do Cirurgia Express, e vocês podem ver que o custo dele tá de, assim, pegar uma promoção boa, R$ 14. O que se você for ver num processo que você tem que trocar todo dia, imagine, R$ 14 por paciente, todo dia. Se tiver 10 pacientes, vai ser R$ 140. É um custo um pouco elevado. Então, para contornar esse problema do custo e da montagem, será que é possível jogar o jogo usando o áudio da expiração? Será que vai ter como fazer a classificação da inspiração e expiração? Esse trabalho já foi feito pro eBlute ano passado, e era capaz de fazer essa classificação. Mas será que não tem como fazer algo mais simples, como por exemplo um microfone? Então, para isso, eu vou dar um passo aqui sobre um pouquinho de conceito de engenharia de áudio, tá? Vou falar um pouco sobre o que é a Mel Frequency e MFCC. Então, o primeiro caso, o que é essa Mel Frequency? Para que ela serve? Se você pegar o ser humano, ele consegue ouvir numa taxa de 20 Hz a 20 mil Hz, certo? Essa diferença aqui, por exemplo, que eu estou mostrando no slide, de 100 para 200 Hz e de 2000 para 2100 Hz, essa diferença em valor é a mesma. Mas a percepção para o ser humano, 100 Hz e 200 Hz são muito mais parecidos, o timbre deles, do que de 2000 para 2100. Então, para você deixar numa escala em que seja no timbre do ser humano, né, uma escala linear, o ouvido do ser humano tem a escala Mel. Mas nessa escala Mel, no áudio, existem características importantes que você consegue tirar desse espectro de áudio, que é das características do MFCC. Essas características do MFCC elas são muito importantes, hoje é usada em muita coisa, como por exemplo, quando você vai falar no celular e o celular ele consegue reconhecer o que está falando, é por causa do MFCC, ele tem esse algoritmo rodando lá. Hoje, o que é importante esse MFCC? Você consegue caracterizar com valores fonemas. Por exemplo, ó, são 39 MFCC. Você consegue dar, então, com MFCC, você consegue dar uma interpretação do que é um fonema. Você consegue dar um valor para isso. Se eu falar a palavra A, né, e eu extrair as 13 características do MFCC, eu consigo ter uma valoração. Por exemplo, no MFCC de primeira ordem, eu vou ter ali um valor 2. No MFCC de terceira ordem, eu vou ter um valor 5. Se eu jogar isso para uma inteligência artificial, ela pode reconhecer esse padrão dos MFCC e conseguir classificar. O Caio falou a palavra A, certo? Então, isso daí, com isso, como eu falei,
você consegue falar no celular e ele consegue escrever para você, você consegue identificar música. Então, ele é uma ferramenta bem poderosa. Tá, e de onde que eu tô tirando tudo isso? Eu vou dar créditos para o Valério Velardo, ele é um engenheiro de áudio, ele tem um canal do YouTube, e ele fala muita coisa sobre processamento de áudio, inteligência artificial, com Python, então, muita coisa que eu aprendi sobre processamento de áudio, eu aprendi com ele. O que tem na literatura que o pessoal faz para achar, fazer classificação de sinal inspiratório e expiratório, se ele consegue reconhecer um ciclo respiratório, o que tem que é relacionado ao áudio, né? O que tem? O que está acontecendo na literatura? Com o microfone, eu separei esses aqui que são basicamente assim, os mais diferentes e a partir deles tem muito artigo parecido, não tem uma variação muito grande. O que ocorre tem bastante o pré-processamento do áudio, né? Bastante tem com uso de filtro de banda, e tem outras formas de você tirar ruído e separar e segmentar o áudio. As características do áudio que eu já falei, a maioria que o pessoal usa para extrair, conseguir dar uma valoração para o áudio, conseguir ter uma forma mais fácil de interpretar ele, é o MFCC. Existem outros, mas em grande maioria o marido pessoal usa o MFCC. Antes desse artigo do Abu Chakra aqui, ele foi um dos primeiros, se não o primeiro, que usa o MFCC para fazer um tipo de classificação com respiração. A partir dele não era assim que fazia a classificação, era mais com a amplitude do áudio, esse outro tipo de variação, não era com as características do MFCC. Depois, aqui, outra aba importante dos trabalhos é quanto à classificação, né? Como que eles classificam, então? Como eu falei ali, os MFCC é muito usado com inteligência artificial. Mas existem outras formas também. Por exemplo, aqui o KNN e o SVM são modelos de machine learning para classificação. Mas também, por exemplo, aqui o Hao Xinjun, sim, e o Abu Chaka, eles conseguiram fazer classificação por um limiar. Eles não usaram inteligência artificial. Poucos deles fizeram, só um conseguiu fazer a diferenciação de uma inspiração e expiração pela boca. Outros artigos também conseguiam reconhecer a apneia e ronco. E aqui sobre a qualidade do áudio, isso aqui eu achei primeiramente que estava relacionado com o microfone, mas na verdade isso aqui é mais um sampling rate e ele é mais sobre a qualidade da música não, ele mais qualidade do áudio no sentido de o 44.1 kHz aqui, ele é mais um áudio que você está acostumado a ouvir no computador, por exemplo. Aí abaixo aqui lembra mais aquela qualidade do áudio que você está ouvindo numa rádio AM, sabe? Não tinha muito a ver com a qualidade do áudio. Mas sim, a qualidade do microfone importa sim. Tem aqui o Xi, que é um artigo muito importante, que ele é o Brise. Ele comenta aqui a acurácia que ele chegou é de 75,5%. Isso aqui usando o microfone convencional de baixa qualidade. Mas quando ele usou um microfone melhor, a acurácia dele subiu para 85,5%. Então, a qualidade importa sim. Então, dito isso, a proposta para o iBluid, de como fazer a classificação, eu vou dar ênfase para 3 fases importantes, né? Que é primeiro o pré-processamento, depois a extração de características e, finalmente, o algoritmo para classificação. Então, no pré-processamento, eu imagino que o melhor filtro de banda seja de 500 a 3.500 Hz, porque é isso que a maioria dos artigos fazem quando vão fazer a filtragem. Esse Noise Subtraction e Voice Activity Detection, eu acho que ele uma fase muito importante do pré-processamento, ainda mais com o Noise Subtraction, porque imagina num hospital vai ter muito ruído em volta, então você precisa ter alguma forma de fazer essa filtragem de áudio. No artigo do Azama, aqui de 2015, ele demonstra um algoritmo média da amplitude que ele consegue tirar ele consegue filtrar esse barulho em volta, né? E a partir disso você consegue ter visivelmente separado o áudio de inspiração e expiração.
E aí você usa um algoritmo de detecção de voz para você conseguir segmentar essas regiões. E aí, com essas regiões segmentadas, você vai lá e extrai as características do MFCC. E, em especial, a minha proposta é usar o sexto MFCC. Por que usar o sexto MFCC? O Abu Chakra e o Fraserpur, no artigo deles de 2014, eles viram que é possível você fazer uma classificação por limiar, usando o sexto MFCC. Esse gráfico aqui demonstra bem isso, por exemplo. A inspiração é a maior, então você consegue ver visivelmente que nos eventos de inspiração, o sexto MFCC está um valor muito abaixo, ou melhor, muito acima do que para expiração, né? E aqui ele consegue traçar um limiar para isso e você fazer a classificação. Essa aqui é a forma, né, para você calcular o limiar para você fazer, tem uma fase de calibração, onde aqui o R são os eventos respiratórios, né? Inspiração e expiração. Dois slides iguais. E aqui as minhas referências. Uma coisa interessante nesse artigo do Abshakra e Fazipur, que eu não coloquei nos slides, é que ela consegue fazer medir a capacidade pulmonar pelo áudio também. Então isso dá mais ênfase para o trabalho também, que é uma coisa que a gente vai precisar colocar. Só que aqui eu acabei me desligando e não coloquei. E é isso. Beleza. Obrigado, Caio. Acho que deu para ter uma ideia da questão técnica que tem por trás, né? Que, na verdade, é uma prova da viabilidade do projeto. E então agora a ideia é se concentrar na parte de implementação, é software, né? E a gente depois fazer um teste para ver se realmente as expectativas de discriminação entre respiração e inspiração e de acurácia sejam adequadas para utilizar junto com o jogo iBlood. Olá, boa tarde a todos, a audiência. Obrigado, professor, pela oportunidade de mostrar meu trabalho. Gostaria de agradecer ao professor e ao professor Fabrício por me orientarem até então. Meu nome é Alan e vou apresentar sobre um dispositivo de jogo para reabilitação respiratória chamado PNEC, um acrônimo de pneutacógrafo de esforço constante. O meu colega anterior já havia falado sobre o iBlood. O protagonista desse jogo é o golfinho Blue, e a intenção dele é navegar pelos mares ali, e o controlador desse jogo, que é o Pitaco, que é o dispositivo que está à direita, ele capta os movimentos de inspiração e expiração. Quando o paciente, junto do fisioterapeuta, ele inspira, o golfinho ele mergulha, submerge. E quando o paciente ele expira, solta o ar, o golfinho ele pula. O objetivo do jogo é coletar os personagens, ou os objetos do jogo ali, o balão, o camarão, passar por debaixo da ilha. Enfim, o objeto branco ali já foi falado anteriormente, que é o dispositivo bacteriológico, né, para filtrar o ar do dispositivo. E o pitaco em si, anterior, ele era composto por um tubo de PVC, um sensor diferencial de pressão e o controlador Arduino, né, o microcontrolador Arduino. No interior do tubo, há esses canudos para obter um fluxo mais laminar do ar, para que ele não tenha turbulência e seja mais fácil coletar os sinais, que não tenha tanto ruído assim. Esse é o sensor de pressão diferencial, o qual irá coletar a pressão, né? A pressão no decorrer do exame, e assim desenvolver o fluxo direto de inspiração, o inverso de expiração. Essa é a placa que foi utilizada, está sendo utilizada, que é a placa de desenvolvimento estudantil Arduino, e dentro dele tem um microcontrolador ATML, o qual é o cérebro por trás de toda a programação, né, e controle do desenvolvimento. Pois então, o pneutacógrafo de esforço constante, o PNECO, ele é um acessório, é um plugin ou pitaco para controlar o jogo do iBlood. O pitaco, que é o dispositivo que já foi produzido pelo mestre Renato Grimes, ele analisa os fluxos de picos de respiração e o volume expiratório. O PNECO, ele vai complementar o pitaco, mantendo o máximo possível dos materiais já utilizados. Então,
tudo aquilo que foi mostrado na tela anterior, a intenção é fazer com que permaneça esses itens, esses materiais, que tanto é que já tem pessoas que já estão utilizando ele, né? E o Pineco, a intenção dele é complementar esses materiais, né? Para que sejam reutilizados. Objetivos do Pineco é controlar o fluxo, né? E a força do ar inspirado no Pineco, fazendo com que esse movimento, o sinal, ele seja linear e constante durante todo o exame. O Pineco, ele vai ser um treinador pulmonar. A intenção dele é fazer com que o fisioterapeuta, aliado ao jogo sério, ele programe o jogo para que seja personalizado ao paciente a força com que ele deve agir, né, a força para trabalhar os músculos respiratórios durante o jogo. Seja de baixo custo de produção, em torno de R$200, um aparelho similar a este que faz esse tipo de exame em clínicas de fisioterapia, ele custa em torno de R$3.000 a R$4.000, então é um valor considerável, né? Outro objetivo é a fácil higienização. Ele é todo desmontável, todo destacável, e poder higienizar ele, utilizar ele como acessório ao jogo iBlood. Ele vai poder ser usado como standalone, somente ele, como também utilizar ele para controlar o jogo iBlood, né? O outro objetivo dele também é ser leve, fácil de manipular e construir. Esse fácil de construir é o fisioterapeuta ou outra pessoa que possa, porventura, utilizar ele com o mínimo de sabedoria em eletrônica, possa construir ele. Compilar o Arduino ali, o código-fonte do Arduino, e construir, buscar na sua cidade as peças necessárias para construir o dispositivo. Esse foi a versão 1.0 do Pineco. Na extremidade esquerda, ele continuou sendo o Pitaco, porém foi anexado a ele uma válvula hidrossanitária e um servomotor. Ele é meio rústico, digamos assim, mas ele foi importante para nós saber o que nós iríamos, o que nós estávamos descobrindo e aonde nós poderíamos chegar com ele, né? Porém, ele estava grande, né? Ele estava grande, ainda estava volumoso. A válvula de 90 graus hidrossanitária, ela estava pesada para girar ali, ele estava necessitando de um torque elevado ali do servomotor. Por isso, ele necessitava de um servomotor um pouquinho grande, de 10 kg força no eixo ali. E devido à válvula ser do tipo globo, uma característica especial de válvula, o fluxo de ar que passava no interior dela, ela não era linear. Então, isso gerava alguns problemas para controle ali. Um desafio a mais, né, para controlar essa válvula. Seguinte, foi pensado, digamos assim, vamos tentar achar uma outra válvula que seja linear, né? Então, por que não tentar construir adaptando uma seringa? Ali havia ali onde está o êmbolo da seringa, tem uma seção retangular ali, então a linearidade, de certa forma, seria resolvida. Porém, ele continuava tendo alguns problemas, né, com os acessórios mecânicos dele. Ele estava grande ainda, havia essa necessidade de tentar transformar um dispositivo um pouco menor. A válvula, que seria a seringa, ela estava pesada para abrir e fechar, tendo em vista o êmbolo dela, né? É uma característica da própria seringa ali não passar nada pela borracha do êmbolo. A conexão os aspectos mecânicos, a conexão entre o bracinho do servo e a seringa prejudicava a movimentação. Ela trazia um erro de linearidade chamado esterese. Quando forçava a haste, ele não movimentava a seringa, e na hora de voltar, ela também não tinha uma dificuldade para movimentar ali. Então, tinha um problema ali. E eu precisava ainda de um servo grande ali para movimentar a seringa. Porém, né,
Ele já havia solucionado o problema da linearidade. O fluxo ele já apresentava uma reta. Depois veio a versão 3.0, já foi mudado alguns aspectos mecânicos ali de acionamento do atuador, que é o servo e a válvula. Ele estava menor agora, a gente conseguiu diminuir o tamanho. A válvula hidrossanitária estava pesada para se movimentar ainda, né? No caso, a seringa. Foi implementada a conexão que facilitava a movimentação e precisava um servo grande. E essa é a versão 4.0, que é a atual. Já diminuiu mais ainda, e conseguimos diminuir e trocar um pouquinho das peças ali, que se tornou mais slim, digamos assim, o dispositivo. O tamanho ficou melhor, né? Ficou bem menor. A válvula, que ele desenvolveu outra válvula, que agora é do tipo guilhotina, consegue trabalhar melhor ela, que ela se torna mais leve. Ele pode utilizar menos energia, a velocidade aumentou e a qualidade do sinal também aumentou bastante, tendo em vista os aspectos mecânicos ali de acionamento. A válvula ali, ela é bem leve ali para acionar ela e para fechar. E também aquele problema de esterese ali na hora de abrir e fechar foi mitigado, digamos assim, né? Que o tempo de acionamento para abrir e o tempo para fechar tendeu a ser o mesmo. Esse foi o detalhe construtivo da válvula, que ali a parte esquerda seria a válvula que foi desenvolvida e a parte direita continuava sendo o pitaco. Então, foi esse plugin que foi desenvolvido. O motor, que agora é o micro servo, um motor bem menor. Aqui eu coloquei um link com o vídeo para demonstrar a velocidade da válvula, para ver como ela está sendo reproduzida. Está mais rápido em comparação a anteriormente. O acionamento dela está bem rapidinho. Para eu poder desenvolver o controle e digamos assim, caracterizar o sistema, eu estou utilizando o Simulink do MATLAB. Então, eu tentei caracterizar ele através da imagem que está sendo demonstrada. Através da caracterização do sistema do System Identification Tools do MATLAB, eu consegui tirar o sinal que está na tela. O tempo de acionamento da entrada para a saída, ele continua tendo um problema de atraso ali. Porém, comparado às versões anteriores do Pineco, eu consegui melhorar bastante. A faixa em verde, mais claro, ali é o sinal puro, digamos assim, que foi recepcionado do sistema, do sensor, e foi utilizado um filtro de média móvel, que foi na linha azul ali, para poder melhorar a identificação do sistema. Essa é o modelo identificado do sistema. Foi utilizado o sistema de caixa preta do MATLAB ali, onde é aplicado um sinal no sistema e através de algoritmo algoritmo numérico, ele identifica o sinal e através desse algoritmo ele identifica o melhor sistema possível do sistema. Através da caracterização do sistema foi atribuído um sistema com 3 polos e 2 zeros, que foi o melhor identificado pelo System Identification, né? Está tendo algumas instabilidades para desenvolver o controle, a gente está tentando sanar esse problema, e há a necessidade de diminuir os ruídos do sistema, tendo em vista o sensor ele ser sensível, né? A própria geração do fluxo de ar dentro dele, ele consegue coletar, e isso gera algum problema ali na hora de caracterizar o sistema. Ele não se torna tão linear quanto necessário, digamos assim. Os próximos passos do meu trabalho, então, é desenvolver o controle automático do artefato do dispositivo, né? Integrar o dispositivo ao jogo sério iBlood, para assim poder utilizar o jogo
junto com o Pineco e realizar testes para validação e liberar, digamos assim, o sistema para utilizar pelos usuários finais. E seria isso a minha apresentação. Obrigado. Ok, obrigado, Alan.